Bem, nesse momento irei fazer a apresentação da nossa mediadora, a professora Diana. A professora Diana é doutora em Letras em Literatura Comparada pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é mestra em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Maringá e especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela FAG 2011. É graduada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e atualmente é docente na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana. E para ministrar a nossa palestra, nós temos o professor Daniel Abrão, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Boa noite, professor. Que seja bem-vindo ao nosso quarto CELIAT. Eu farei uma breve apresentação do senhor e assim passarei a palavra para o senhor, para a professora Diana. O professor Daniel Abrão é graduado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é mestre e doutor em Teoria da Literatura pela Unesp e Bilce em São José do Rio Preto. Já atuou no ensino básico no município de Campo Grande e desde 99 é professor efetivo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Tem experiência nos estudos literários e na dimensão administrativa, como criação e coordenação de cursos de graduação. Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso evento. A palavra é com o senhor e com a professora Diana. Boa noite a todas e todos que nos assistem presencialmente e virtualmente. Muito boa noite, professor Daniel. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E já de antemão agradeço pela palestra. Fique à vontade, use o tempo que quiser para conversar conosco. A todos que nos assistem, mesmo que presencialmente e virtualmente, vocês podem deixar seus comentários, as suas perguntas, que ao final da palestra do professor Daniel, então ele poderá conversar conosco durante mais alguns minutos. Professor Daniel, muito obrigada mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso evento e boa palestra. Professor, o seu microfone talvez esteja desligado, nós não te escutamos. Eu acho que o problema não é lá. Deixa eu aumentar aqui para o povo. E acho que não é lá o problema. Pessoal, pedimos desculpas, esperamos alguns minutinhos para resolver o nosso probleminha técnico. Coloca aquele na transmissão, por favor. Oi? Coloca esse daqui na transmissão. Professor Daniel, você escuta a gente? Gente, tá complicado.
Peraí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, eu vou entrar agora pelo meu celular, tá? Você me aceita aí na tela, só que com o vídeo desligado, só o microfone aberto, tá? Está escutando agora? Agora te escuto. Eu entrei pelo celular. Tá ok, agora te escutamos, professor. Então, pode começar então, né? Podemos, muito obrigada. Bom, boa noite, novamente. Obrigado pelo convite, todos que me chamaram aí da universidade. Aceitei com o maior prazer e honra aí estar com vocês hoje à noite aqui para falar de literatura. O tema que eu escolhi para essa fala, ele está relacionado muito a um trabalho como professor de literatura já há alguns anos, e mais ou menos 25 anos que eu trabalho na educação, uns 24 anos na universidade, e atuando junto com professores, né, dentro dos mestrados profissionais e também com os alunos da graduação e do mestrado acadêmico. Então, acompanhando toda a discussão da teoria literária, os acontecimentos literários recentes, né, acontecimentos ligados à cultura e à arte, eu tenho pesquisado a questão da censura e do controle ao texto literário. Nós vemos recentemente aí uma série de movimentações, tanto no legislativo quanto na própria sociedade, de grupos que se organizam virtualmente ou não, para pensar questões ligadas à educação e, dentro disso, à literatura servindo a certos ideais aí de determinados grupos. Também é fruto também de uma reflexão que analisa também o ensino de literatura nas escolas, e como que esse ensino ele é pressionado tanto por órgãos públicos quanto por pais, né, e mães de alunos de toda a rede, de como a literatura é pressionada a exercer um certo papel, e por isso mesmo ela sofre bastante censura. Então, o texto ele aborda, né, esse texto que eu vou falar para vocês, ele aborda o ensino da literatura diante de um contexto de elaboração de propostas e ações de judicialização da arte, da cultura e da literatura, que estão em movimentação, discussão e tramitação nos meios políticos, jurídicos também, meios culturais e educacionais da sociedade brasileira. Nessa reflexão, a proposta é abordar alguns momentos da história em que a arte e a literatura foram usurpadas de sua potencialidade de expressar a crítica das contradições humanas para servir, dentro de sua existência social e presente nos processos, inclusive de escolarização, como instrumentos políticos de poder, espelhamentos de forças políticas partidárias ou de movimentos sociais e, sobretudo, pelo viés pedagógico de controle humano e social. O tema surgiu da inquietação de um professor de literatura diante das recentes manifestações de censura. O trabalho da graduação e da pós-graduação em letras tem me deparado e tenho sido indagado por alunos e professores da rede pública de ensino,
sobre como ficaria o ensino da literatura caso essas propostas de cerceamento moral literário sejam juridicamente efetivadas. Inicialmente, a gente pode localizar a figura, por exemplo, de Miguel Najib, que deve ser localizado nos discursos recentes de propostas de censura no Brasil. Em entrevista, ele se coloca como um pai que se revolta contra um professor de seu filho, que em sala de aula comparou positivamente Che Guevara com a figura de Jesus Cristo. Ele se revolta com isso. Mas a amplitude dessa origem deve ser identificada como uma correlação de forças que se desdobra e vincula em um sem número de setores organizados da sociedade, justamente movimentados também por forças do capital privado e por setores religiosos, que atuam fortemente no legislativo, na tentativa de controle do espaço público e, por sua vez, do controle social. Forças estas que reaparecem no horizonte social e no quadro atual do cenário político brasileiro como contradições inerentes a um projeto burguês, já que mobiliza uma gama da cultura capitalista, né? E que ensaia em seu discurso o apogeu, o ápice dos direitos individuais e da propriedade privada, mas que ao mesmo tempo necessita de um Estado mínimo que a sirva pelo controle privado das instituições, como também dentro da educação. Temos visto constantemente a ascensão de discursos pretensamente apolíticos, estão profundamente politizados e partidarizados, e que, de modo um pouco mais geral, estão agregados, guardadas as diferenças sutis, a determinados pontos, que são eles. Primeiro, possuem vínculo com instituições religiosas. Depois, lutam pela preservação de uma certa família tradicional, burguesa e cristã. Terceiro, defende a meritocracia contra as conquistas individuais na sociedade. Quarto, possuem propostas de transformações das instituições públicas, com proposta de acentuar as transferências dos valores de vários setores produtivos para o capital privado. E exemplarmente, a educação. Coloca-se a favor das recentes propostas políticas de reformas trabalhistas, previdenciárias e políticas. Alguns de seus membros também se tornam políticos eleitos em alguns estados, com a presença esmagadora pela via de partidos. Reivindicam a pretensa neutralidade do professor frente ao conhecimento. Também tomam o conceito de indivíduo, né, como instâncias superiores à vida coletiva. Lutam também por uma educação técnica e profissionalizante, tomando qualquer vertente humanista, chamando de doutrinária. Nos últimos anos, na turbulência dos acontecimentos da política nacional, são grupos que atuam nas esferas jurídicas e políticas, com fortes consequências nas criações de leis municipais que regem a educação, como foi o caso do legislativo na cidade de Campinas em relação à literatura, né, a circulação da literatura nas escolas de Campinas. Também, recentemente, vimos tais grupos se organizarem para, por meio de ações jurídicas impetradas politicamente, coletivamente, proibir livros, proibir exibições, produções teatrais, exposições de arte, com argumentos que pretensamente são extraídos dos parâmetros constitucionais e demais estatutos. Como professor de literatura, vejo que o que ensinei ao longo desses 25 anos de magistério teria que mudar radicalmente, porque entre as propostas de tais grupos está uma que obrigaria o professor a apresentar as mais diferentes e relevantes versões de leitura sobre os fatos históricos, sociais e humanos da sociedade. Primeiramente, me senti impotente diante dessa proposta, pois dificilmente serei especialista como professor pesquisador nas mais variadas correntes teóricas dos estudos literários, pois são inúmeras, seculares e extremamente variáveis, do ponto de vista cultural e mesmo antropológico. É impossível ter uma visão multiteórica sobre tudo dentro de que há de mais avançado na educação mundial. Pelo contrário, é a existência de professores, intelectuais e demais pensadores,
oriundos e partidários das mais variadas tendências teóricas e filosóficas, articulados dentro de uma escola ou dentro de uma universidade, que formam, pela heterogeneidade das formações e crenças, discussões verdadeiramente interessadas em produzir conhecimento. Em segundo momento, pensei como seria apresentar a opinião ou postura diferente, até mesmo oposta, de que construir diante de obras de escritores como Drummond, Dante, Homero, Zola, Stendhal, Sartre, entre outros. Conseguiria o intento, talvez, seguindo a lógica da escolarização pelo livro didático, que resume tudo em poucas linhas e de forma esquemática e fragmentária. E dessa forma apresenta fatias plurifocais de um problema em sua fatiada teoria também, mas também que não passa da superfície. Penso que seria a radicalização desse processo, considerando até mesmo obras pertencentes ao cânone literário. Deveríamos banir, por exemplo, Machado de Assis, que possui em sua literatura uma visão cética da religião e das filosofias, ou ainda por não acreditar no projeto, mesmo nas intenções benevolentes do ser humano, ou ainda excluir Edgar Allan Poe, porque escreve um conto em que há uma mulher e um gato emparedados no porão. Retiraríamos das prateleiras Lolita, de Nabokov, por ser uma obra que incentiva a pedofilia, ou ainda o crime do Prado Amaro, por denunciar o comportamento inadequado de padres da Igreja Católica, ou seguir o exemplo das escolas de Santa Catarina, que baniram o livro Aventuras Provisórias, de Cristóvão Tesa, por esse possuir uma linguagem pretensamente inadequada. Ou ainda, do mesmo autor, retirar o premiadíssimo Filho Eterno, por não apresentar o livro numa forma institucional ou moralmente aceita no tratamento que se dá às crianças com síndrome de Down. Deveríamos banir, por exemplo, o Germinal ou Capitães de Areia, de Émile Zola e Jorge Amado, por incitar uma revolução comunista de trabalhadores, ou proibiríamos os livros um livro de Manuel de Barros, em que está escrito que o cu de uma formiga é mais importante que uma bomba atômica, por possuir um palavrão. Tampouco seria adequada a obra de Dostoiévski, um cristão atípico, que se dá o direito de questionar seus próprios dogmas e os dogmas da Igreja e da sua religião. Vamos proibir Admirável Mundo Novo, um dos clássicos da literatura universal, de Aldous Huxley, que por pretensamente fazer apologia às drogas, ou ainda judicializar 1984, de George Orwell, por questionar o totalitarismo capitalista e potencialmente fazer uma propaganda comunista, segundo essas vozes. Ou ainda questionar Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, retirando das prateleiras também, por fazer apologia à violência. O que fazer então com os livros de Marcelino Freire, de Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, John Talvez fosse possível daqui em diante abordar a idade da razão de Sartre, já que a personagem passa 3 dias angustiada pelo fato de ter que decidir sem parâmetros morais se fará ou não um aborto, já que o procedimento é proibido no Brasil. Talvez sejam banidas ou colocadas em um novo índex as obras de poetas marginais como Paulo Leminski, Ana Cristina César, Cacasso, Chico Alvim, Torquato Neto, Roberto Piva, por serem inadequados à exemplaridade humana, já que, por exemplo, Torquato e Ana Cristina se mataram, Piva era gay e possuía uma poesia que desafiava a escatologia humana, além de todos eles serem, potencialmente, segundo as leituras desses movimentos proibicionistas, pessoas ditas degeneradas. A noção, lembrando a noção de degeneração, e já que falamos de Machado de Assis, tenho quase certeza de que Capitu, para estes grupos, seriam eminentemente culpadas, sem dúvida nenhuma. Tais movimentos parecem querer domar a arte e a literatura aos propósitos educativos, restaurando uma antiga pretensão de controle da arte segundo princípios morais ou materiais da sociedade.
a despeito de estarem dentro da lei, parecem não aceitar a pluralidade das diferenças democráticas, já que permanentemente judicializam a arte e a literatura segundo princípios de grupos restritos, que se organizam para criar objetivos para todos os campos dos saberes. A despeito de proteger crianças e adolescentes em idade escolar, tais grupos acabam por impedir a verdadeira capacidade de a literatura e a arte questionar as instâncias de poder e da capacidade de demover o olho humano das naturalizações de quaisquer sistemas que se suponham perenes. Também infantilizam a infância, retardam a capacidade crítica dos alunos, crianças e adolescentes, além de medirem os valores literários segundo as suas próprias regras morais externas ao texto literário. Prova dessas direções são os recentes acontecimentos cada vez mais comuns de impedimento não só da literatura, mas da arte como um todo. Temos vários exemplos, né, no norte do Brasil, em Santa Catarina, Mato Grosso, de tentativas de proibição, né, de determinadas obras e retirada dessas obras das prateleiras escolares também. Mas não é só a escola também. É retirada também da sociedade como um todo, né? Se você permitir, judicialmente, isso vai muito além. Não creio que, principalmente em idades escolares, crianças e adolescentes devam ser expostas indiscriminadamente a manifestações, imagens e, genericamente, conteúdos que ofendam ou prejudiquem seu desenvolvimento intelectual, psicológico e social. Podemos trabalhar textos pensando em realidades locais, no amadurecimento humano, nas indicações de faixas etárias e até nas leis que já existem e que protegem as crianças e adolescentes, sempre observando a Constituição e as discussões impetradas por educadores. Parece haver uma dificuldade em separar as instâncias da individualidade das instâncias e liberdades coletivas, separar crenças e leis, que são convicções pessoais, das regras sociais de convívio. Mas a judicialização, da forma como está sendo vinculada, me parece restrita, para além da escola, originária de uma visão excludente, oriunda de movimentos que buscam uma forma de interferir na vida social, de forma a fazer valer os seus valores. Frequentemente não respeitam a condição laica do Estado e, em última instância, ao colocar os professores sob júdice e suspeita quanto aos conteúdos em sala, está coadunado com o viés de punição, penalização e controle político partidário da educação, que interferem até mesmo na estabilidade do trabalho e no vínculo empregatício de professores. Potencialmente, esses professores poderiam ser punidos pela lei em pleno exercício de magistério. É importante ressaltar que, para eventuais impropérios ou ofensas, agissem leis que coíbem esses abusos. São movimentos que parecem querer funcionalizar a arte e a literatura como entidades humanas que devem contribuir para a formação geral da sociedade e da escola, levando em conta nessa reflexão de que a escola, ao contrário de uma posição emancipadora, na verdade, é o braço das ações do Estado e este, né, por sua vez, do capitalismo contemporâneo, uma força submetida às ordenações do capital. De forma mais ampla e refletindo sobre a história da educação nas sociedades, lembramos que, acentuadamente após o mercantilismo e a ascensão da sociedade capitalista, intensificou o uso da educação formal com as finalidades voltadas ao trabalho e à sociedade a que servem. Lembrando aqui as reflexões de Frederick Jameson, para quem a cultura e, dentro dela, os processos educativos institucionalizados é o principal motor do capitalismo contemporâneo, cultura e, dentro dela, também a educação. São parte maior de um projeto higienista, preconceituoso, muitas vezes de matriz racista, politicamente conservador, que despreza entidades, associações e instâncias públicas que já refletem e se autorregulam quanto aos conteúdos artísticos das manifestações. Os julgamentos dirigem-se em igual dimensão a obras e a vida dos autores, tratando como os pervertidos, drogados, terroristas, pedófilos, movimentos típicos de sociedades fundamentalistas, que nos leva a crer que a cultura e a liberdade de expressão costumam ser as primeiras vítimas quando os valores democráticos estão sendo cerceados.
já que se encerra no debate pela intolerância, pela polarização política, radicalização de posições e leituras unilaterais. Mas o cercear e tirar da circulação social, o que refletimos é que na origem dessas manifestações está esse desejo de funcionalizar a arte e a literatura. E aí nós pensamos, né? Então, se a literatura não serve dentro da escola para essa educação humanista, perguntamos, literatura serve para quê? Pensam tais grupos. E eles respondem, se não para instrumentalizar a educação segundo uma formação voltada para o trabalho reificado e de controle, não para a emancipação e a cultura heterogênea que uma sociedade sadia deve possuir. O resultado, entre outras consequências, como não poderia deixar de ser, é a existência de uma literatura funcionalizada na escola, quer seja, uma literatura que é ensinada em maior ou menor grau para o exercício utilitarista do letramento vazio, do aprendizado da língua portuguesa, restrito a isso, em muitos momentos, né, vários livros didáticos, né, prezam por isso, ou de um mero reconhecimento de gêneros textuais ou literários. É algo mecânico, que retira da literatura todo o seu potencial de reflexão, de crítica, de conhecimento, de imersão, de prazer, de crise, de amplitude, de potência, de atravessamento, identificação, ou seja, retira da literatura algo fundamental que nela existe, que é o humano. Para que serviria, então, a literatura? Se não é para educar, ensinar, doutrinar, esquecem que a literatura não está a serviço de um partido, nem de uma causa, tampouco de nenhuma ideologia. A literatura, pelo contrário, é diversa e escrita por autores dos mais variados espectros políticos, e não se curva uma política de Estado. Para além da escola, a arte é a expressão humana, de suas contradições, e frequentemente questiona suas próprias bases de reflexão e construção, bem como os contextos sociais e políticos em que estão inseridos. Literatura e arte, na verdade, pouco servem para a doutrinação, mas para intensificar questionamentos e apresentar versões possíveis do humano e da história. A literatura, como a chamamos, e considerando sua mais extensa variedade de épocas e lugares, é selvagem. Não respeita muitas leis e não está muito preocupada com as regras. Literatura são muitos autores, das mais variadas vertentes, é algo que nomeamos como se apenas nos dirigíssemos a um cânone controlado. Literatura serve para estudarmos um campo subjetivo da história, ou ainda a própria materialidade de cada tempo. Serve para uma arquitetura, uma poiesis, uma construção, para a elaboração estética em jogo com a analogia do mundo. Serve para o ser em seu dever, ou ainda questionar a linguagem a respeito de seus limites. Serve para ferir a razão em suas certezas e para agravar os problemas lógicos do sentido. Literatura serve em sua recepção para sabermos que das restrições em seu acesso mostra-se uma divisão social, uma desigualdade, um grau de convívio humano quebrado na injustiça. Literatura serve para explorar limites de uma língua, como em Homero, como em Dante, Shakespeare, Camões, e mudaram suas línguas de origem e introduziram formas antes desconhecidas de pensar. Literatura serve para ser pensamento e o rigor no pensar. Serve também para dizer que um texto tem muitas vozes e que os agenciamentos polifônicos questionam o estatuto do autor, da autoria, da identidade e da fronteira. A literatura reprimida, censurada, guardada por governos autoritários, serve para nos dizer o quanto um livro pode incendiar a ordem. Literatura também serve para alimentar paixões revolucionárias e também conservadoras, nutrir pacifistas, criar passeatas, como também instaurar guerras. Literatura serve também para ser distribuída em passeatas, ou ainda não serve para nada, como um utensílio para lembrar a ideia e a expressão de Manuel de Barros, que também mostra, né, nos mostra o quanto o que chamamos grandioso é medíocre e rasteiro. Então, vamos lá, continuando. Para que serve a literatura? Tema da palestra. Serve para não ser metafísico ou também para ser.
se assim quiser. Literatura serve como conspiração, abandono, experiência, engajamento, intensificação de si, exploração de possibilidades cerebrais, cognitivas, serve para medir o grau de entrega à abstração que um leitor se permite. Literatura serve para vermos em seu desconhecimento o quanto uma sociedade é atrasada, ou inculta, sem informação, desigual, ou serve para vermos o quanto uma sociedade se torna tão utilitarista e reificada que tem que perguntar para que serve a literatura. Literatura serve para questionar o capital, por quem escreve outros desejos, outra imagem do mundo, talvez imagens que não interessem ao modo produtivo e à lógica da mercadoria e à mercantilização da vida. Ninguém está fadado a melhorar com a literatura. Mas nada garante que uma sociedade sem arte, poesia, teatro, como queria Platão na República, seja mais pura e não infectada por artistas que se permitem tanto e são tão permissivos, tão libertinos e libertários que um dia podem até ser capazes de, além de corromper a juventude ateniense, que era um medo de Platão, de estudar, criar organizações e tomar o poder e a lógica de governos antes considerados inabaláveis. Literatura serve para lutar pela escola, pela universidade, para que se tenha mais literatura. Serve também para irmanizar o poder, como em Quevedo, Lima Barreto, e para estudar o poder. Serve para muita gente se esconder, para muita gente se achar, e para a maioria se perder. Literatura serve para pregar na parede, falar quando está bêbado, serve para casamento e também para separação, para a multidão e para o solitário, para o condenado saber que a vida até ali valeu a pena. Literatura serve para sintetizar um pensamento longo ou para alongar um sentido antes único de uma palavra. Serve para enfrentar a morte, literatura serve para não morrer. Literatura serve para pensar o que somos, mas, mais ainda, para saber o que não somos, porque ela não nos mostra o que é, mas o que poderia ser. Literatura é potência e não passado. Torna conhecido o novo e desconhecido o velho. Inscreve um rastro na memória. Literatura é sobrevoo, escavação, saltos, travessias. Literatura também serve para ser lida secretamente, para o silêncio, para o segredo, o balbucio, para ouvir o alarido infindável das coisas. Serve para que repousemos as coisas de seus nomes, e serve para questionar os nossos próprios nomes. Quando secreta, a literatura serve para molhar o sonho dos solitários, para estimular as dúvidas em relação aos dogmas, para rasurar a filosofia dos sacerdotes. A literatura serve para arranjar namorada, para mentir com aprovação estética, para editar livros e, pasmem, literatura também serve para gerar empregos. Literatura também serve para irritar burocratas, ironizar chefias, cometer atos ilícitos e fazer provocação ao controle. Literatura serve para descobrir a sexualidade, para arrancar do mundo o seu contrário, o seu avesso, para ser o atrito e buscar uma ausência sempre presente em tudo. A literatura serve para se colocar em risco e, assim, para ultrapassar as condições dadas. Serve para ampliar os limites do mundo, já que a linguagem com que fala o mundo tem seus limites. Serve também para variar as 300 palavras que circulam cotidianamente nos jornais e dizer que o pensamento pode mais se a língua se alarga. A literatura serve também para produzir um livro em que está escrito, abre aspas, tudo na França é desprezível, fecha aspas. E que o governo francês, identificando a frase como sendo do ícone nacional Rimbaud, pagasse 5.000 francos para adquirir e esconder a obra. A literatura serve também para entender melhor os cães, os animais, para aprofundar as amizades, para estar na coletividade. Serve para aprender a morrer, para chorar mais intensamente, para grunhir, coachar, relinchar, uivar, grasnar, mugir. Literatura serve para ruminar e serve para se ter os espantos e pasmos essenciais, lembrando Fernando Pessoa,
por entre o cotidiano mais pueril. Literatura serve para amar, para desamar, se tocar, para ler em frente ao mar, para conhecer aquele poeta que invento em minha voz. Serve também para o teatro, para a máscara, a persona, serve para a música, para acordar a cidade ou embolar o sono da criança, Drummond, né, lembrando Drummond. E, para Odiano Drummond, literatura é um cavalo cego, solto no mundo largo. Literatura serve para permanecer sempre revoltada com o estado de coisas. Serve para uma ética, uma estética, para uma religiosidade, para uma filosofia, para um desejo. Literatura em rimas serve para o estratagema, para montar a cena, para a história de Madalena ou Helena. Serve para conhecer a gravidade trágica dos gregos e para rir junto com o escárnio dos latinos. Serve para reinventar costumes, opiniões, posturas e demais índices de liberdade a que se permitem os estados subjetivos. Literatura serve para todos os tipos de viagem. Serve para pensar a filosofia epicurista no livro Da Natureza das Coisas, de Lucrécio. Serve para estudarmos de que modo o homem pensava a cosmografia universal da metafísica cristã, na Divina Comédia. Serve para que Diderot afirmasse: poesia é uma forma de conhecimento. Serviu para Nietzsche compor os Zaratustra, para Freud, lendo Dostoiévski, criar sua teoria do sujeito e estudar o inconsciente, para Jung estudar os símbolos. Serviu para o jovem Marx pensar uma divisão de classes a partir da época burguesa, que é o romance, e para Walter Benjamin falar sobre a modernidade a partir de Charles Baudelaire. A literatura também serve para criar o termo modernidade e para um grupo de poetas irreverentes organizar uma semana que mudaria a história do Brasil em seu debate sobre identidade, nacionalidade, política, cultura, atraso, desenvolvimento. Literatura também serve para os repentistas na cultura popular ou para os raros poetas que se esconderem em bares imundos e gerarem filhos estrangeiros em sua terra natal. Literatura serve para fazer terapia e serve para não precisar de terapia. Literatura serve para entrar na igreja ou para ficar sem Deus. Literatura também serve para não se pensar em nada quando a dor é grande, ou para se pensar em tudo quando o corpo se dissolve na história. Literatura serve para a memória ou para o esquecimento, em igual proporção à lei do bem e do mal. A abordagem de Roland Barthes, expressa de outra maneira, enfatiza que a literatura não se limita a fornecer respostas definitivas para as perguntas que levanta. Ao invés disso, ela as amplia e diversifica. Sua intenção não é alcançar uma verdade única, mas sim abrir nossas mentes para a demonstração de muito presente nos reinos individuais e sociais. A literatura catalisa questionamentos fundamentais, expandindo nosso mundo, que muitas vezes é restrito a acontecimentos do dia a dia, para o amplo panorama da reflexão humana. Isso ocorre porque a literatura nos proporciona a oportunidade de nos envolvermos com valores e ideias originárias de outras esferas no espaço e no tempo. Realidades que, de outra forma, seriam inacessíveis à experiência humana. De maneira essencial, tanto a literatura quanto a arte desempenham um papel crucial ao estimular a contemplação de um mundo alternativo viável. Elas persistentemente desafiam a concepção de um fim da história e, ao mesmo tempo, nos permitem descobrir universos e culturas insuspeitadas, libertando-os das limitações que nos impedem de construir uma sociedade na qual a liberdade e o conhecimento coexistam com a solidariedade e a justiça social. Eu termino com um poema do Ferreira Goulart, Subversiva. A poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai nem mãe. Quando ela chega de qualquer de seus abismos, desconhece o Estado e a sociedade civil. Desrespeita o código de águas, relincha como puta nova em frente ao palácio da Borada. E só depois reconsidera. Beija nos olhos dos que ganham mal, embala no colo os que têm sede de felicidade e de justiça e promete incendiar o país. É isso, gente. Obrigado. Professor, novamente, muitíssimo obrigada pela sua fala, pelo seu tempo
e por nos presentear com uma palestra tão bonita. Inclusive, eu frisei aqui em minhas anotações. Que bela resposta para essa famosa pergunta: literatura para quê? É uma belíssima resposta e, com certeza, você não citou, né, tudo, porque nós, enquanto seres humanos e enquanto temos contato com a arte, com a literatura, podemos sim experimentar mais novas e diferentes funções, né? Por isso que acredito que você tenha conseguido nos dizer por que sim a literatura é tão importante, é tão fundamental e é necessária, né, para todos nós. Então, ficamos aqui todos muito felizes e deslumbrados com tudo que você nos apresentou. E antes que eu passe as perguntas, no início da sua fala, eu não pude deixar de pensar em um autor e uma obra que são... O autor, né, é um grande clássico da literatura, o Miguel de Cervantes, e a obra Dom Quixote de la Mancha. Quando você começa a citar, né, os inúmeros autores e obras, né, que então deveriam ser banidos pelos seus mais diversos temas, né, eu lembro de um capítulo muito emblemático do Dom Quixote, em que justamente, né, a obra faz uma referência direta à Inquisição, né, o capítulo é dedicado justamente a essa queima de livros que seriam proibidos para a época. E o autor vai citando, né, as obras dos seus autores e dizendo: este vai para a fogueira, este fica. Né? Então, o que estava dentro do padrão moral e cultural da época permanecia vivo na biblioteca, e aquele que incitava alguma coisa, né, que poderia provocar o leitor diante de qualquer assunto, este sim deveria ser queimado. E eu acho que você fez uma bela analogia a essa fogueira da Inquisição, né, atual, contemporânea. Né? Você vê como é que está atrasado, né? Então, nós estamos atrasados, né? O Quixote já faz tanto tempo, né? Pois é, ele já... A gente achou que nesse século XXI estaríamos diferentes. Pois é, não mudamos em nada, né? Continuamos com a mesma dinâmica, com outros autores indo para a fogueira. Bom, e diante disso, e enquanto você mencionava também a importância da literatura na escola, e eu vou colocar o perigo da literatura na escola, como a literatura está ameaçada na escola, isso é um fato, sim, porque quando nós vamos às escolas e conversamos com professores, a maioria nos diz: não conseguimos trabalhar literatura. Né? A maneira como hoje o formato, o currículo escolar está formatado, pela quantidade de aulas, né, os professores, principalmente do ensino médio, que precisam trabalhar língua portuguesa, redação e literatura, eles se veem aí em uma situação tanto quanto complicada em relação ao tempo. E aí, a minha questão é justamente isso. Se você pudesse falar, a partir da sua perspectiva, como a reforma do ensino médio impactou no ensino ou não ensino da literatura, e se você vê a BNCC como um documento que talvez seja, que tenha alguma relação com o tema da sua fala, né? Se de alguma forma, então, a maneira como o currículo hoje está posto, ele censura, mesmo que não explicitamente, o ensino da literatura na escola.
Obrigado, Tiana, pela pergunta. Bom, há várias dimensões. Existe uma dimensão da escola bastante técnica e continua presente, desde os PCNs até na BNCC. A gente fez várias contribuições quando a BNCC estava sendo construída, mas a reclamação dos educadores é de que, no final das contas, essas sugestões todas foram desprezadas. E o documento foi consolidado de forma quase que a revelia. Porque ali na BNCC e nos antigos PCNs não há uma censura moral, como esses grupos em que eu citei. Vários grupos da sociedade. Tá? Não são só grupos conservadores, não. Até grupos progressistas também pensam nesse controle da literatura. Eu não desenvolvi isso no tema dessa palestra, que é um tema de uma pesquisa atual, mas brevemente eu vou abordar outros tipos de censura também. Mas o que tem na BNCC é esse vínculo de consolidar uma escola dentro dos processos produtivos atuais, muito utilitaristas. Né? Então a literatura acaba sendo funcionalizada dentro da BNCC para um certo tipo de letramento vazio. É um letramento, eu diria, longe de qualquer dimensão de potencialidade mais humanista da literatura. O que eu fico pensando, Diana, é o seguinte: o que faz a gente se apaixonar por literatura? Por exemplo, você é uma professora de literatura, aqui tem muita gente que gosta. O que faz a gente apaixonar pela literatura não é necessariamente a posição do advérbio, né? Embora isso seja tão importante, mas a gente, por exemplo, em orientações do Prof. Letras, que eu trabalho com professores, a gente estuda bastante os livros didáticos presentes nas escolas da rede pública de Mato Grosso do Sul. E praticamente quase todos eles trazem a literatura de uma forma muito fragmentária. E isso os nossos alunos, né, futuros professores, vão lidar com esses livros nas escolas. Fragmentária, funcionalizada, pobre, mecanicista, né, autor, obra, época, atrasado em relação às pesquisas universitárias, à pós-graduação, conhecimentos que circulam ali já foram até ultrapassados, até conhecimentos básicos sobre escolas estéticas, sobre categorias, né, que já se esvaíram e hoje estão mais atualizados. Então eles retêm ali uma certa mecanização da literatura, e a BNCC ela não se preocupou muito com isso, não. Pelo contrário, ela deixou isso fluir, né? Eu penso assim, o que faz a gente se apaixonar por literatura? Um pouquinho daquilo que eu falei, né, nos faz apaixonar. São várias dimensões, é algo humano, né? Não dá para você abstrair isso dentro da escola e funcionalizar o texto literário em relação a um estudo técnico da língua. Tivemos um agravante recente que no estado de Mato Grosso do Sul foi retirada a literatura, né, e ela foi inserida dentro da língua portuguesa. Que pode parecer até interessante se a amplitude do conhecimento, da formação alcançasse isso, acaba sendo mais uma mutilação, porque o que a gente tem relatos nas escolas é de que a aproximação entre literatura, língua e portuguesa acaba sendo pela funcionalização mecanicista da literatura. A BNCC não tem nenhuma crítica moral, mas ela funcionaliza o texto literário de acordo com esse sistema, né, que a escola está inserida. É um sistema global de produtividade, né, de criar competências, habilidades, e aí ela se volta menos para esse lado humanista e mais para o lado técnico, né, operacional da língua. Certo, professor, muito obrigada. Agora eu abro para perguntas para o público que nos acompanha presencialmente. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de perguntar algo? Bom, enquanto isso, estamos recebendo vários comentários no chat, pelo YouTube, todos elogiando muito a sua fala, professor, todos dizendo o quão importante foi e necessário, né, ouvirmos o que você nos trouxe nessa noite. Alguém tem alguma pergunta? Cristiane, por favor.
Só um minutinho, professor, vamos fazer uma pergunta por aqui. Boa noite, professor Abrão. Daniel Abrão, muito obrigada pela sua brilhante palestra, esse seu texto, que nos envolveu muitíssimo, né? Ficamos aqui certamente viajando no tempo e no espaço. Então, você mencionou de várias obras que foram, enfim, né, para a fogueira, e eu, como trabalho também com a língua alemã, eu me reportei no que aconteceu no contexto aí de guerras, né, na Alemanha. Houve uma queima de livros, né, isso foi o auge de Hitler. Você teria... o senhor teria algo para comentar sobre essa questão também, né, da literatura alemã? Quais seriam esses livros? Quais foram os livros também? Enfim, algo para trazer mais elementos aí da sua palestra. Ok? Professor, o senhor conseguiu ouvir a pergunta? Bom, acreditamos que o professor tenha tido um pequeno contratempo com a conexão. Aguardamos uns instantes. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta pelo YouTube, quiser mandar no chat, nós aguardamos. Oi, professor. Oi, acho que deu uma paradinha aqui na transmissão, né? Você conseguiu ouvir a pergunta da professora Cristiane? Então, eu estava justamente na hora que deu parada aqui, eu não consegui, gostaria que você reproduzisse para mim. Eu não consegui escutar. Tá. A professora Cristiane, ela mencionou, durante a sua fala, ela lembrou da questão da guerra na Alemanha, né? E na Alemanha também houve essa questão da censura de várias obras literárias durante o período de guerra. E ela pergunta se você tem conhecimento de quais obras foram censuradas, enfim, se você se desdobrou em relação a alguma pesquisa sobre as obras de literatura alemã, por exemplo, né, ou de algum país que vivenciou a guerra e as obras que foram censuradas. É o caso de estados autoritários, né? Eu não vou lembrar agora nenhuma obra específica que foi censurada, foram muitas, né, principalmente dentro desse contexto de oposição ao fascismo, mas isso aconteceu na Espanha, né, em Portugal, aconteceu inclusive na Rússia também, do espectro político diferenciado, mas que, por exemplo, o realismo socialista, havia uma tentativa muito grande também de controle da produção literária. Então, tem N autores, né, que foram censurados, não vou citar nenhum deles aqui, mas é para fazer um inventário, uma pesquisa específica, né, em determinado país, e é um tema assim, está para ser feito ainda. Tá? Assim como se debate pouco censura ao literário no Brasil, muito pouco histórico dentro da teoria literária de censura em contextos anteriores. Certo. Muitos países devem ter passado por isso e as histórias de cada país e suas censuras, né? Nós temos aqui a pergunta do Valdomiro Arantes, e ele faz assim... Tem uma pergunta aqui no chat aqui sobre a utilização de inteligência artificial pelos professores. Isso mesmo. Como você vê essa utilização pelos professores, não pelos alunos, né? Professores.
Vamos aguardar uns minutinhos para o professor retornar à nossa videochamada. E voltar agora. Olá, professor. Você Agora, gostaria agora de... está melhor. Você gostaria de responder a pergunta sobre a utilização da inteligência artificial pelos professores? Eu posso responder rapidamente, se tiver outras também, não tem problema. Eu andei trabalhando bastante aí, conhecendo essas inteligências artificiais de produção de texto, né? Curiosidade. Tem muita coisa que vem pela frente, mas elas só funcionam para quem já entende do assunto. Ela não é algo que você pode se basear de forma profunda, é bastante superficial, né, por enquanto, pelo menos em relação aos conhecimentos de literatura, bem esquemático, certo nível, assim, Wikipédia, né, e rudimentário. Aquilo que eu vi até agora não é suficiente ainda. Lógico que vai mudar muito rápido, né? O sistema vai ser alimentado com muitos conhecimentos. E essa pergunta está relacionada a dimensões muito variadas, por exemplo, inclusive na produção do texto literário, não só da análise do texto literário. É um problema, inclusive, em relação a direitos autorais, para ser resolvido na sociedade, né? Capas de livros, por exemplo, são produzidas pela inteligência artificial, substituindo profissionais, né, artistas. Então, assim, futuramente, daqui 10, 15 anos, provavelmente a gente vai falar assim, faça um conto aí no estilo Chekhov. E aí ele vai ser aquela coisa meio blasé, meio esquemática, né? Nada criativo. Então, de modo assim, que o potencial é grande, mas ainda é muito cedo. Porque eu percebi, assim, que se você não entende do assunto que você está pesquisando ali, de nada adianta. Você tem que ler profundamente aquilo para poder entender e coisa bem. Até porque ele tem muitas informações falsas, bastante informações falsas equivocadas. Com certeza isso vai ter que ser usado pela escola, vai ter que ser apropriado, a tecnologia, a gente tem que se apropriar, né? A educação faz um dos melhores trabalhos com a tecnologia, muito melhor, inclusive, do que ela está presente na sociedade de forma a esse domínio cultural aí, né? Mas a gente vai ter que saber trabalhar com ela, e o aluno, nosso aluno também. Mas de forma criativa, de forma a utilizar aquilo como um instrumento que ele domina e não ser dominado ou ser endurecido, né? Ou ser neutralizado pela dependência. E é um risco muito grande. Sim. Tá certo, professor. Temos também a pergunta da Priscila, e ela questiona qual seria a sugestão para se trabalhar literatura na escola com todo esse contexto. Priscila, tudo bem, Priscila? Priscila me orientando de mestrado. Tudo bem, Priscila? Boa pergunta, Priscila. A gente está nessa na escola, né? Os professores estão encurralados pelos pais, pelos diretores, pelos seus colegas, né? Pelos seus próprios colegas. E um cuidado extremo, né? Dentro de sala de aula para trabalhar isso. Olha, Priscila, a única coisa que eu posso falar é que o trabalho nosso no interior da escola está ligado a uma luta coletiva pela educação.
Ali, sozinha, você está desprotegida. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso politicamente, culturalmente, nas instâncias possíveis de atuação de nós profissionais, nós professores, né? Sindicatos, agências jornalísticas, né? Na própria universidade, nas escolas, trabalhar no sentido contrário, né? a todo esse controle, e imaginar que a literatura tem uma potencialidade muito maior do que aquilo que do que a sua existência, né? Controlada em muitos âmbitos. E assim, eu não posso deixar também de lembrar, Priscila, que a gente sabe por pesquisas aí já muito extensas que a maioria da leitura no Brasil de texto literário está dentro da escola. A escola tem um papel fundamental de fazer esse encontro entre a população e a literatura. Felizmente ou infelizmente, a maioria da literatura lida, né, no Brasil está dentro da escola. Então, a forma como ela aparece para os alunos define muito aquele leitor, aquele possível leitor futuro. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, essa atuação fora da sala de aula, de modo a problematizar essa censura literária, e essa é uma luta coletiva, é fundamental para a sua atuação individual, para dar suporte para a sua ação individual dentro de sala de aula. Porque sozinha ali você é desprotegida e refém, né, de uma série de controles de todas as ordens. Certo, professora, obrigada. Agora nós temos uma pergunta aqui do auditório, da acadêmica Fernanda. Acho que sim. Oi, professor, tudo bem? Professor, essa semana eu li um texto, né, que falava da uberização da educação e da educação fast food, né, que é tudo muito instantâneo, né? Então, como que nós podemos lidar com essa geração que já é tudo automático, é tudo no 2.0, né? Qualquer coisa que vai ver é muito rápida. Como que nós podemos pensar como professores, então, para estimular a leitura dos clássicos e mesmo de outros livros, por conta dessa questão de tudo ser muito instantâneo e muito rápido? Ninguém tem paciência de mais nada, vamos dizer assim. Olha, esse é um tema que a gente trabalha muito ali no Prof. Letras, né, no mestrado profissional em Letras. Existe em todo o Brasil, existe na UEMS, na Federal também, aqui de Mato Grosso do Sul. Que é esse tema da leitura do texto literário. Não tem uma fórmula, não há uma fórmula acabada. Né? Há possibilidades muito grandes de trabalho. Eu vou citar algumas delas. Primeiramente, dentre todos esses impedimentos, que não só são relativos à censura, mas relativos também à precariedade das nossas escolas, à precariedade social, o déficit cultural, né, que os alunos possuem ao chegar na escola, tem uma série de questões. Né? Primeiramente, o professor ele tem que ter um bom conhecimento de literatura, não só de teoria, mas de leitura do texto literário. Porque, dentre todos esses impedimentos, há brechas. E essas brechas você descobre mais conhecendo mais possibilidades de texto literário, mais autores, livros específicos que podem caber em determinado momento. Tem uma certa criatividade, né? Para enfrentar cada situação, cada dificuldade nessa sala de aula. E um dos pontos principais é essa amplitude de conhecimento literário mesmo. Muitos professores de literatura não são, né, aí uma autocrítica que nós, educadores, temos que fazer. Muitos professores de literatura, por vários motivos, não são leitores de texto literário. Há um problema seríssimo no Brasil, que é esse livro didático, né, que conduz uma aula independente neutralizando o saber do professor. Eu sempre tive a concepção de que o conhecimento ele tem que ser cada vez mais amplo
tanto só do ponto de vista teórico, mas também da própria literatura, para a gente encontrar soluções dentro de sala de aula. Aí você pega um conto de um autor que funciona, você pega uma crônica que cabe naquele momento de discussão cultural no Brasil, você pega um determinado aspecto de um personagem para fazer uma relação com algo que está acontecendo no panorama nacional. Mas para isso você precisa conhecer autores, narradores, personagens, né? Então, muito do que é possível ser feito dentro de todos esses empreendimentos é se aprofundar nos conhecimentos literários. Aí você pergunta em relação a esse jovem de hoje, né? A gente não vai dar conta disso tudo, lógico, nem a escola e nem só nós da literatura portuguesa, da língua portuguesa, da linguística, né? Nós sozinhos ali dentro da escola não vamos dar conta de tudo. Ele já vem com uma série de condicionamentos mentais. Existe uma prática corporal já praticamente cooptada, né, por essa instrumentalização. Ontem, por exemplo, eu estava ministrando uma aula à noite, e aí tinha uma pessoa que fez uma pergunta para mim, e aí eu comecei, dentro da sala de aula, eu comecei a responder. De repente ela já não estava ali, ela estava olhando o celular, mas assim, percebi que até ela se distraiu no celular no meio da resposta, da própria pergunta que ela tinha feito. Então existe um condicionamento, uma fragmentação, uma rapidez, né? Estamos na sociedade da velocidade, da fugacidade, uma sociedade volátil, né? Em que tudo está em dissolução. Talvez aproveitar justamente essas condições para colocar o literário articulados às paixões que a juventude tem, né? A tecnologia, os jogos, os quadrinhos, né? Mas sempre de uma forma inteligente, não banal, né? Sempre de uma forma criativa, né? E não redutora em relação à potencialidade da literatura. Pelo que eu falei da literatura aí, tanta coisa assim que ela é possível, não ia reduzir a literatura a fazer relações com ninguém, ter relações com ninguém. Né? Ela é ampla, ela pode fazer as mais variadas coisas. Então, acho que o que a gente pode pensar? Para bons projetos que nascem de um bom conhecimento do texto literário. Professor, temos uma última pergunta. Tá ligado. Boa noite, professor. Eu sou a professora Facunda, também sou da área de literatura, e tudo que o senhor falou aí, colocou, eu estou de acordo. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O currículo, segundo o Tadeu da Silva, ele é um documento. E assim, nós professores entendemos que esse currículo nos rege o que devemos abordar ou não na educação básica. O que o senhor acha sobre isso, dentro do contexto que nós estamos vivendo, professor? Obrigada. Seria em relação à construção curricular, né? Então, o currículo, como ele foi organizado, ele abre uma possibilidade muito grande para reduzir o potencial literário. A gente está aqui, provavelmente, na maioria das pessoas assistindo, são profissionais da área de letras. Então, dentro deste currículo, que está organizado de uma forma orgânica, a formação profissional, novos professores, conhecimentos que a gente tem que ter, ela pode estar articulada com uma série de soluções ali que pulam esta rigidez curricular. A senhora falou do ensino básico, né? O ensino básico é muito precário em relação à literatura. Inclusive, no Fundamental 1, por exemplo, nem é
uma área de atuação da área de letras, mas é uma fase, tanto humana quanto escolar, importantíssima. A maioria dos leitores, que são leitores adultos, são formados nesta fase. E muito acentuadamente é necessário um justíssimo equilíbrio social, porque muito da formação do leitor começa em casa mesmo. Né? Secantini, naquele livro Retratos da Leitura do Brasil, fez um belo diagnóstico. Secantini e companhia, né? O retrato, né, de como funciona, né, as porções de leitura no Brasil. E são fases importantíssimas no Fundamental 1, e em casa também, né, essa formação de leitura é bastante importante também. Não há respondendo diretamente a sua pergunta, não há uma abertura curricular muito grande, infelizmente. O que há possibilidade é, dentro dessa rigidez curricular, nós, professores, desenvolvemos ações que tangenciam essa rigidez. Que ações seriam essas? Aí a gente pode perguntar, que ações seriam essas? Abandonar um pouco o livro didático, tá? Um pouco que eu falo enquanto o máximo que puder. Ter a possibilidade nessa substituição de trabalhar de uma forma variada e verdadeiramente humana a literatura, fazer ligações com outras artes, né? Com aspectos da cultura, com aspectos transversais do conhecimento que ligam às outras disciplinas, né? Fazer projetos, né, dentro da escola, articulado com outros professores de outras disciplinas, de outras áreas, em que o texto literário é um personagem fundamental. Eu já tive trabalhos, por exemplo, assim, já tive experiências aqui em Campo Grande, de escolas em que o texto literário era articulado por todas as disciplinas da escola. Por vários professores que acabavam assumindo, né, a presença de um texto articulador e fazia ponte de diálogo mesmo com outras disciplinas. As feiras literárias, os projetos de intervenção qualitativa em sala de aula, festas literárias, quer dizer, há uma série de ações, metodologias ativas, né, que estão usadas de uma forma em que o professor organiza as metodologias, não que fique refém delas, né? Metodologias ativas que fomentam a construção, o envolvimento dos alunos, né, em relação a construir algum produto que envolva o conhecimento literário. Então, tudo isso vai alargando um pouco essa rigidez do currículo. Mas isso é uma ação interior da escola. Eu sempre friso, assim. Existem documentos referenciais que injetam esse currículo. Ao mesmo tempo que o professor atua na escola, ele tem que pensar politicamente, de forma macro, essas políticas educacionais para a leitura, de forma que elas são desenvolvidas, né? Porque das políticas nacionais para a leitura, daí se desdobra as construções e a organização curricular. Certo, professor, muito obrigada pelas suas contribuições. Inclusive, temos a presença de professores, né, nos assistindo, como é o caso da Simone, que comentou, né, sou professora de educação básica e sinto na pele algumas situações mencionadas aqui. Além disso, temos muitos elogios, né, todos gostaram muito da sua fala. E, bom, sem mais perguntas, nos encaminhamos, então, para o final da nossa primeira noite, da nossa primeira palestra. Mais uma vez, professora, nós agradecemos muitíssimo a sua disponibilidade, a sua fala e todas as contribuições que você trouxe para a nossa primeira noite de evento. Esperamos tê-lo novamente e eu acredito que pelos comentários aí do chat,
com certeza iremos querer ouvi-lo novamente em outra oportunidade. Obrigado, professor. Antes de encerrarmos, eu passo a palavra para a professora Cristiane, que vai fazer uma fala, e depois eu passo a palavra também a Fernanda, que vai fazer o encerramento da nossa primeira noite de evento. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, presencialmente e virtualmente. Professor Daniel, só quero reforçar o agradecimento, né? Eu fiquei encantada, né? E como eu havia mencionado, viajando realmente com suas palavras, né? Acompanhando seu texto, suas pausas, foi belíssimo, foi realmente deslumbrante. E fico muito feliz pelo aceite aí do convite de sua parte, e fomos abrilhantados com a sua palestra de abertura. Foi realmente incrível. Então, é isso. Muito obrigada. Um abraço aí de todos aqui. Tchau, tchau. Obrigado, Diana. Eu que fico agradecido e honrado pelo convite. Estamos sempre aqui, estamos aqui em Campo Grande, parceiros aí na área de letras. Se precisar, é só falar com a gente. Bem, nesse momento nós teremos uma apresentação cultural, então aguardem alguns minutos que o cantor já irá se posicionar. E logo mais um sorteio no final de um livro, então aguardem. E agradeço também a professora Diana pela nossa mediação.